No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Marlon tenta conter Cami em meio a um de seus surtos de angústia. A jovem, abalada pelo trauma que carrega, insiste que ninguém deve descobrir o crime que sofreu. A tensão entre os dois cresce quando Samuel e Jacques se enfrentam mais uma vez, trocando acusações que expõem o clima de guerra dentro da família. Samuel acusa o tio de manipulações, enquanto Jacques disfarça com sua frieza habitual. Mas no fundo, já prepara mais um golpe. Cami, ainda fragilizada, pede a Marlon que mantenha em segredo o que aconteceu com ela. O policial, dividido entre o dever e o amor, promete silêncio, mas o peso dessa decisão o consome. Sensível ao estado da noiva, Marlon pede dispensa do trabalho para cuidar dela de perto, ciente de que sua presença é o único alívio para a dor de Cami. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, Dedé demonstra entusiasmo com o romance entre Ryan e Bárbara. O menino vibra ao perceber que o pai finalmente encontrou alguém que o faz sorrir. Bárbara, determinada a superar seus próprios fantasmas, treina pesado ao lado de Lucas, transformando o esforço físico em combustível para sua autoconfiança. Na mansão, Vivian anuncia a Rosa que chegou o momento de passar suas ações para Sofia. A decisão surpreende a matriarca, que entende o gesto como um reconhecimento da força e da determinação da neta já Renata. Implacável em sua investigação, pede que Cami analise fotos de suspeitos. Na esperança de identificar o autor do crime, a pressão recai novamente sobre a jovem que, sem saída, acaba desabafando com Jussara. A mãe de Marlon acolhe a nora com carinho e promete protegê-la como filha. Em paralelo, Ayla, Gisele, Breno e Caco se reúnem para organizar o chá. Revelação dos bebês, o clima de alegria, contrasta com a tensão que corrói outros núcleos da trama, mas a sombra de Jacques volta a se impor. Em mais uma de suas manobras cruéis, ele troca os remédios de Filipa, colocando em risco a saúde dela. Sem que ninguém desconfie, o destino da família está cada vez mais atrelado aos segredos e venenos espalhados pelo vilão. Abel retorna mais poderoso do que nunca, invade a mente de Jacques e o deixa à beira da loucura. O destino não perdoa, e os mortos, por vezes, encontram uma forma de falar mais alto do que os vivos. E Bel mesmo, depois de ter sua vida ceifada pelas mãos traiçoeiras do próprio irmão, volta como espírito em volta, em uma aura sombria, decidido a assombrar, revelar e cobrar o preço da injustiça. Jax, que arquitetou cada passo para provocar a morte de Abel e assumir a presidência da Boas, acredita ter conquistado sua vitória definitiva. Com frieza, manipulou provas, desviou a culpa e fez de Venderson o pai de Sofia o principal suspeito do crime. Mas o que ele não imagina é que as paredes da mansão Boas já não guardam apenas segredos. Agora guardam também a presença de Abel, que não permitirá que seu sangue seja esquecido, nem que sua história seja enterrada sobre mentiras. Logo após assumir o comando da Boas, Jacques começa a sentir o peso de sua própria consciência. No início, acredita ser apenas a pressão natural da presidência, somada às chantagens e disputas familiares. Porém, a cada noite, a escuridão se torna mais densa e os sonhos mais cruéis. No primeiro pesadelo, Abel surge diante de Jacques. Seu rosto não traz mais a serenidade do irmão, mas sim uma expressão séria, carregada de dor e raiva. O silêncio do espírito é ensurdecedor. Jacques acorda de súbito suado, com o coração disparado, acreditando por alguns instantes que realmente havia visto Abel diante de si. Logo tenta se acalmar, convencendo-se de que tudo não passou de uma ilusão, provocada pelo cansaço, mas os pesadelos se tornam recorrentes. Abel aparece em lugares inesperados, à beira da cama, no escritório da Boas. Refletido nos espelhos da mansão, o vilão tenta expulsá-lo, grita, soca o ar como se pudesse afastar a assombração.
Cada noite o leva mais perto da loucura. Em uma das noites mais intensas, Abel se materializa diante do irmão. À beira da cama, o quarto está mergulhado em trevas, e apenas a silhueta do espírito se destaca imóvel, observando-o com olhos que queimam como brasas. Jacques desperta em pânico, pula da cama e tenta ordenar que o espírito vá embora. Abel, em vez de se afastar, sorri com deboche. "Você achou que eu ia descansar em paz?" Ecoa a voz de Abel grave, arrastada, como se viesse de dentro da mente do próprio Jacques. O vilão, desesperado, soca o ar, tenta correr, mas sente as pernas pesadas como chumbo. É então que Davi, ao ouvir os gritos do tio, invade o quarto. A cena que encontra é perturbadora. Jacques sozinho, lutando contra o nada, olhos arregalados, rosto molhado de suor. Ao perceber a presença do sobrinho, tenta disfarçar. Foi só um pesadelo, só isso. Mas Davi desconfia pela primeira vez. O jovem vê o tio vulnerável, como se algo tivesse conseguido quebrar sua carapaça de arrogância. Os dias seguintes se tornam insuportáveis. Jacques começa a confundir realidade e sonho em reuniões. Imagina ouvir a voz de Abel sussurrando em seu ouvido, não. Espelho da sala de reuniões da Boas. Acredita ver o reflexo do irmão atrás de si. O vilão chega a interromper falas importantes de executivos, causando estranhamento entre os funcionários. As noites são ainda piores. Abel aparece em cenas de seu assassinato, revive os últimos segundos antes do carro perder os freios. Encara o irmão como se cada detalhe fosse uma acusação silenciosa. Enquanto isso, Wenderson, ainda injustamente acusado, prepara seu retorno. Determinado a provar inocência, ele busca provas, contatos e aliados que possam reabrir o caso. A figura de um homem destruído pela injustiça contrasta com a de Jacques, que tenta em vão manter o controle. O espírito de Abel não surge apenas para assombrar. Ele começa a atuar como uma voz de consciência, cobrando, lembrando, expondo nas aparições. Abel passa a debochar do irmão, a ironizar a falsa vitória dele. A presidência é sua, Jacques, mas o trono em que você se senta é feito de ossos. A cada noite Abel aumenta o tom, trazendo lembranças da infância. Momentos em que Jacques sempre invejou o irmão, lembranças de como Rosa, a mãe, sempre deu mais afeto a Abel. O espírito cutuca as feridas mais antigas, deixando o vilão desestabilizado, enquanto Jacques enlouquece aos poucos. Outro perigo se aproxima, Ricardo. O rapaz guarda no celular a gravação que mostra o vilão sabotando os freios do carro de Abel, um vídeo curto, mas suficiente para acabar com qualquer fachada de inocência. Ricardo hesita, mas sabe que essa prova será decisiva. O fantasma de Abel, em suas aparições, parece estimular indiretamente a coragem de quem está vivo para revelar a verdade, como se sua presença fosse um lembrete constante de que a justiça precisa prevalecer. Wenderson, por sua vez, deve retornar a qualquer momento, disposto a limpar seu nome. A união entre ele e Ricardo pode ser o início da ruína de Jacques. O vilão passa a vigiar todos ao seu redor. Desconfia de Samuel, de Davi, de Ricardo, até mesmo de Filipa. Acredita que todos sabem a verdade e que conspiram contra ele. Tranca portas, revisa contratos. Vigia câmeras, mas nada disso impede que o espírito apareça de novo, sempre mais intenso. Jacques começa a evitar o próprio quarto, temendo as noites. Dorme em poltronas, em escritórios, até em hotéis de luxo, mas em todos os lugares, Abel o encontra. O espírito não precisa de paredes, não precisa de chaves, está dentro da mente dele. À medida que os dias passam, Jacques perde o controle, as olheiras profundas, a irritação constante, os surtos repentinos passam a chamar a atenção. Os acionistas da Boas começam a questionar sua liderança. Filipa, mesmo envenenada pelos remédios trocados, percebe que algo estranho acontece.